E por falar em celular, alguém estava no velório e aí perguntou à pessoa de lado, né? Qual é a senha do Wi-Fi? E a pessoa, respeite o morto. Aí a pessoa perguntou, é tudo maiúsculo ou minúsculo? Achava que a senha do Wi-Fi era respeite o morto. Maiúsculo ou minúsculo? Tem dessas, não tem, gente? Nem no velório, né? A pessoa quer estar desconectada. Mas vamos lá. Imagina que agora eu mandasse vocês ficarem em pé e dizer, vamos encerrar o culto. Fiquem em pé e vamos encerrar o culto. Alguém grita aí, pastor, e a palavra? Pastor, e a palavra? Por quê? Porque uma coisa fora de ordem não tem sentido. É porque era para eu ter programado isso com alguém, tá? E eu me esqueci. Mas de tarde vai ter a surpresa. Eu chego aqui de que vou pregar, e aí mando vocês ficarem em pé, vamos encerrar o culto com a bênção apostólica. E a palavra? Ou seja, uma coisa fora de ordem não tem sentido. Assim é na nossa vida. Olhe, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de princípios. Deus não quebra princípios. Os princípios de Deus precisam ser praticados. E hoje eu quero ensinar, coloca aí por favor, primícias. O princípio do primeiro. Todo ano eu prego essa palavra, tá? Porque alguém pode dizer, o pastor não tem palavra não, fica repetindo todo ano a mesma. Essa é proposital de repetir, né, no início do ano, tá? Então, ano passado eu ministrei essa palavra, 2022, 21, 20. Lá para trás, eu me lembro que a primeira vez que eu ministrei ainda era lá na Severiano Peixoto, ali perto do Pau Pombo. Quando eu comecei ministrando sobre primícias, acho que 2016, 2015. E de lá para cá, todo primeiro domingo do ano, eu ministro essa palavra sobre primícias. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 4, nós vamos ler os versos 3 a 7, somente a primeira parte do verso 7. Nós teremos ainda, depois da palavra, a ceia do Senhor, mas antes da ceia, nós teremos a apresentação de crianças, tá bom? Então, os pais e mães que têm filhos para apresentar, assim que estivermos orando no final da palavra, vocês já podem ficar aqui ao meu lado, junto com a pastora Cristiane, e a gente vai ter a apresentação de crianças antes da ceia. Passado algum tempo, quem achou aí diz amém. Amém. Gênesis 4, versos de 3 a 7, vamos ler. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Preste atenção nessa frase, passado algum tempo. É como se fosse assim, tempos depois que ele plantou, depois que ele colheu, muito tempo depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. Abel por sua vez. Então nós agora estamos entendendo aqui que há um contraste. Abel por sua vez. Então Moisés, quando escreveu Gênesis, que Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, estabelece aqui um contraste. Caim, passado um tempo, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, então agora haverá, queridos, um contraste. Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Em uma versão diz que ele trouxe primícias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Preste atenção na ordem aí. Não é Deus aceitou a oferta e depois aceitou Abel. Não. Deus aceitou com agrado Abel, primeiro, a pessoa. E
em seguida a oferta. O ofertante primeiro, a oferta depois. Mas não aceitou, e aí de novo, Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você está com raiva? Por que se transtornou o seu rosto? E o 7, Deus está corrigindo aquele homem. Se você fizer o bem, se você praticar o princípio de primícias, não será aceito? Vamos orar. Eu não lembro se eu orei ou se eu não orei, mas a oração nunca é demais, então vamos orar. Espírito Santo, guia-nos na Tua palavra. Eu oro por olhos abertos, entendimento espiritual aberto, toda distorção, toda crítica. Agora, Senhor, eu peço que o Espírito de Deus venha sobre esse lugar e que as pessoas aqui que estão me ouvindo e que estão em casa entendam o princípio do primeiro. Primícias ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu lembro, queridos, lá na Severiano Peixoto, quando eu preguei essa palavra a primeira vez, tinha uma pessoa visitando a igreja. Não era um membro da igreja. Estava lá. Talvez foi a primeira vez que a pessoa veio na igreja. E chega no primeiro domingo, o pastor está falando sobre primícias. E eu lembro que ela saiu e comentou com outra pessoa da igreja: esse pastor só está interessado no dinheiro do povo. Aí, primeiro dia do ano, primeiro domingo do ano, falando sobre primícias. E a pessoa me disse isso e eu digo: infelizmente ele não entendeu o princípio. Porque primícias não fala só de dinheiro. Primícias não fala só de oferta e de dízimo. Fala também. Vocês vão ver que nós vamos falar. Mas primícias fala de Deus ocupar o primeiro lugar em nossas vidas em tudo. Tempo, talento e tesouro. Deus ocupando o lugar, o primeiro lugar em nossas vidas em tudo. Primeiro lugar do nosso tempo, primeiro lugar dos nossos talentos, das nossas habilidades e o primeiro lugar do nosso tesouro, nossas finanças. Então, assim, você que está aqui hoje nos visitando pela primeira vez, essa mensagem, e para quem sabe aqui do CCA, é uma mensagem muito específica para esse primeiro dia do ano. A gente não prega, geralmente, ao longo do ano, falando sobre princípio de finanças, de primícias. Nossas mensagens ao longo do ano falam sobre família, cura, milagres, vida espiritual, oração. Mas essa palavra, sim, ela é específica para esse primeiro domingo do ano. Tá bom? Então, só explicando a você, não justificando, porque não estou me sentindo culpado em pregar sobre isso, mas assim, dando aos nossos amigos, aos nossos visitantes, esse entendimento. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Voltando aqui para o texto. Nós vamos ver daqui a pouco. Não foi que Deus não quis aceitar. É porque Deus não podia aceitar. É diferente. Não é porque Deus disse assim: não quero aceitar a oferta de Caim. Não. Deus não podia aceitar a oferta de Caim. E nós vamos entender por que Deus não podia. Vamos para Êxodo. Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler apenas 2 versículos. E eu vou ler em 2 versões diferentes. E depois, no mesmo capítulo 13, nós vamos para os versículos 12 e 13. Agora, Êxodo 13, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O que é um primogênito? O primeiro filho nascido. Quem é o meu primogênito? Adriel. Você que tem mais de um filho, pensa aí no teu primogênito. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita
me pertence. Olha o que Deus estabelece aqui como princípio. O primeiro filho que nasce não é de vocês, é meu. Não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então o princípio que Deus estabelece é que o primeiro filho nascido de pessoas ou de animais não pertenceriam às pessoas ou ao dono daquele animal, mas pertenceria ao Senhor. Vamos agora para o mesmo versículo, em outra versão. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence. Não somente entre os homens, mas também entre os animais. É a mesma versão, tá, irmãos? Eu acabei confundindo aqui. Mas é só destacando, então, a palavra me pertence. O primeiro, entre os homens e animais, diga sempre, será do Senhor. Agora vamos para os versículos 12 e 13. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Verso 13. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Então tinham animais puros e impuros. Se fosse um animal puro e primogênito, ele deveria ser sacrificado. Ele deveria ser oferecido. Estamos falando de animais, tá? Deus nunca vai pedir, nem nunca pediu, nem nunca vai pedir sacrifícios humanos. Tá? Nós estamos vendo aqui, eu tenho um animal e meu animal dá cria. Então essa primeira cria, ela tem que ser sacrificada, ela tem que ser oferecida. Se fosse um animal impuro, então tinha que ser resgatado com o sacrifício de um puro. Se fosse, porque tem uma lista lá de animais impuros, isso não vem ao caso aqui. O que eu quero mostrar a vocês é o princípio do primeiro. O primogênito, ou ele era sacrificado, ou ele era resgatado por outro animal puro. Ou seja, um animal puro tinha que morrer para resgatar, pagar o preço do animal impuro primogênito. Lembra alguma coisa, não lembra? Impuro, morrendo pelo impuro, resgatando, pagando o preço. O jumento era um animal impuro, por isso que o exemplo aqui. O jumento era um animal impuro e era resgatado pela morte de um cordeiro puro. Se não fosse resgatado, o animal tinha que ter o pescoço quebrado. O impuro tinha que morrer. Então, coloca aí, número 1. Vamos ler comigo essa frase? O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Antes da gente continuar, eu tenho que dar os méritos, claro, os créditos a quem se deve, né? Essa palavra não é minha. Essa palavra ela é inspirada em um livro do pastor Robert Morris, da Gateway. É uma igreja lá nos Estados Unidos, no Texas. Ele escreveu um livro chamado Vida Transbordante. Tem um capítulo desse livro que é essa palavra. O pastor Abe, então, resumiu o capítulo do pastor Robert Morris. Então, eu estou pregando o que o pastor Abe pregou, que resumiu do Robert Morris, tá? Então, essa palavra, originalmente, ela não é minha. Eu fiz apenas alguns acréscimos como comentários meus, só isso. Mas a palavra mesmo, inclusive os slides, né, não tive nem trabalho de fazer, aleluia. Então, o primogênito, ou ele era sacrificado, ou ele era resgatado. O que é resgate? Outro teria que morrer. Então, esse princípio do Antigo Testamento, porque alguém pode questionar, mas pastor, você está pregando
coisa do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é a antiga aliança. E a antiga aliança já foi revogada pela nova. Mas eu quero te dizer, este princípio, ele continua em toda a Bíblia. Como é que eu te provo isso? Nós, os jumentos... Desculpa, tá? Mas eu estou fazendo a analogia aqui, né? Nós, os impuros... Olha aí para quem está perto de você. Olha que jumentinho bonito, que jumentinha bonita. Sem ofensa, tá, irmãos? Que a gente já ficou até com a cara feia aqui. Relaxa. É só brincadeira. Você não precisa ser tão sério assim, né? Eu estou aprendendo isso, né? Então o que estão me ensinando, eu também ensino os outros. Né? Não precisa ter tão sério assim. Nós, os impuros, comparados com o jumento, tinha que ser resgatado por um puro. E quem foi este puro? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Filho de Deus veio para ser sacrificado. Então agora eu não preciso ter o pescoço quebrado. Eu não preciso morrer. Por quê? Porque alguém morreu em meu lugar e me resgatou. Algum pai ou mãe aqui ensinou seu filho a pecar, a mentir? Alguém aqui pegou seu bebezinho e disse: hoje eu vou te ensinar a pecar? Não, ninguém ensina uma criança a pecar, mas ela já nasce em pecado. Nós já nascemos em pecado, já nascemos impuros, desde que Adão pecou. Então foi necessário que Jesus viesse para dar a sua vida em resgate. Então Jesus foi as primícias de Deus. Jesus foi o dízimo de Deus. Porque dízimo fala de primícias. Então veja, não tem a ver com dinheiro. É um princípio muito mais poderoso. É um princípio chamado primeiro lugar. Deus só tinha um filho. Jesus era chamado de como? Unigênito. O apóstolo João escrevendo o Evangelho, capítulo 1, capítulo 3, lá está o unigênito, o único filho que Deus tinha. Ele entregou esse filho para resgatar a mim e a você, os impuros, para que agora Deus não tenha apenas o unigênito, agora Jesus é o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Olha o privilégio. Nós fomos incluídos na família de Deus. Nós somos agora irmãos de Jesus. Amém? A evolução foi boa, não foi? De jumento para irmão de Jesus? Foi ou não foi? Quem concorda comigo? Que foi um upgrade massivo. Agora, em João 1,12, não está aqui, acho que não está. Não sei se está, mas acho que não. Se não, abra aí, João 1,12. Inclusive a gente canta esse versículo. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade, exousia, de se tornarem filhos de Deus. Então eu quero aproveitar essa palavra aqui e falar para algumas pessoas aqui. Nem todos são filhos. Nascemos como criaturas de Deus. Só se torna filho quem em Cristo Jesus foi resgatado. Ah, Jesus resgatou minha vida. Jesus pagou o preço no meu lugar. Eu entendi isso. Eu aceitei esse sacrifício por mim. Aí você se torna filho de Deus. João capítulo 1, verso 12. Na entrega do Pai, o Pai entregou quem? O primeiro, o primogênito de toda a criação. Na entrega do Pai, nós nos tornamos filhos. Queridos, é necessário fé. É claro que Deus não precisa de fé porque Ele é Deus.
Mas Deus estava nos ensinando. Olha para mim. O apóstolo Paulo diz que Jesus foi entregue quando nós ainda éramos pecadores. Eu e você não tínhamos nada para merecer a salvação. Eu e você éramos pecadores, estávamos longe de Deus, pois Deus investiu a vida de seu Filho. Deus nos deu o primeiro, quando a gente não era nada. Em certo sentido, é como se Deus estivesse aplicando fé. É claro que Deus não precisa de fé, tá? Mas Deus estava nos ensinando. Antes de vocês virem alguma coisa, antes de vocês enxergarem alguma coisa, semeiem o primeiro. Deem o primeiro lugar. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas você faz isso por fé. É ou não é? Quarta-feira foi o primeiro culto do ano. E eu apliquei aqui o princípio. Tanto no dia 31, né? Eu e Cristiane demos uma oferta de gratidão no último culto. Mas quarta-feira passada, eu ia fazer isso hoje, que eu estou pregando. Mas eu disse, não, eu vou ser bem literal. Primeiro culto, eu vou dar primícias ao Senhor. Mas eu fiz isso em fé. Eu não estou enxergando o que vai acontecer em fevereiro, março, abril, maio. Eu não sei. Então eu estou em fé, dando o primeiro. Essa semana estávamos aqui orando, né? Jejuando, oferecendo a Deus as primeiras horas. Nós ainda estamos nas primeiras horas de 2024. Não é verdade? Se a gente for comparar com o total de horas que o ano tem, nós estamos aí, os bons de matemática. 6 vezes 24. Não é bom não, de matemática. Se fosse meu sogro, ele diria na hora. Hã? Hoje é 7, né? Mas ainda vai completar, né? 24 horas. 6. Vamos colocar 6 e aí eu acrescento 6 vezes 24. Hã? 168. Vamos colocar mais 11 horas. 6 vezes 24, 144, mais 11, 155. Estamos com 155 horas já de 2024. Mas, comparado ao que ainda virão de horas para frente, nós estamos nas primeiras horas. Então, olha, tu estás no primeiro dia da semana, do primeiro mês, das primeiras horas, aqui. Isso se chama primícias. Certo? Primícias. Nós estamos colocando em prática o princípio. E você não precisa ficar lembrando a Deus. Deus, estou dando primícias, hein? Deus, estou dando as primeiras horas. Deus, não. Você coloca em prática o princípio e o princípio vai agir em favor de você automaticamente. Certo? O princípio, ele mesmo cuida de trazer os resultados. Dia 31, nos ajoelhamos aqui. Para alguém pode ser nada isso. Certo? Mas quem tem visão espiritual sabe. Estávamos aqui. Faltando 2 minutos, eu acredito, 11h58, nos ajoelhamos. Começamos a orar, e eu olhando para o relógio, deu meia-noite. E entramos nos primeiros segundos de 2024, prostrados. Ou seja, os primeiros segundos que eu dei ao Senhor de primícia, Senhor, estou aqui na tua presença, começando esse ano. Os primeiros segundos, aqui, ó Deus. Isso é um princípio que vai entrar em ação em meu favor. Quem entende princípio, pratica. Quem entende o princípio espiritual, vai colocar em prática e vai receber. É a mesma coisa de honra teu pai e tua mãe.
Filho que honra pai e mãe vai viver muito e vai ser próspero nesta terra. Você não precisa ficar dizendo, Deus, eu honrei meu pai, eu honrei minha mãe. Não, você só honra e Deus faz o restante. Às vezes a gente vê uma pessoa assim, né? Poxa, viveu tanto, prosperou, não sei porquê. Aí tu vai conversar com ela, aí ela vai te dizendo, eu honrei meu pai e minha mãe, eu cuidei dos meus pais. O princípio vai atuando na vida da pessoa, por si só. Então, vamos voltar agora para a história de Caim e Abel. Passado algum tempo, o que é que isso nos mostra, queridos? Depois de um tempo, depois de uns dias, Caim era lavrador. Caim, ele plantava milho, mandioca, feijão, frutas. Passado um tempo, Caim trouxe do fruto da terra. Ou seja, Caim não deu primícias. Eu vi alguém dizendo, né? E eu não concordo, tá? Mas alguém disse que Deus não recebeu a oferta de Caim porque era frutas, porque era feijão, porque era milho. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim porque Deus não podia aceitar. Por que Deus não podia aceitar? Porque não era o primeiro. Deus não podia aceitar o segundo, o terceiro, o quarto. Vou explicar melhor. Abel, por sua vez, trouxe as primeiras crias. Então, o que é primícias? Primícias é dar o primeiro a Deus. Então, digamos que Caim tinha colhido 100 quilos de feijão, porque ele era lavrador. Se ele tivesse colocado o princípio de primícias em primeiro lugar, ele teria dado a Deus os 10 primeiros quilos. Não é só os 10 quilos. Primícias são os 10 primeiros quilos ao Senhor. Isso seria primícias. Abel teve 10 ovelhas, 10 crias de ovelhas. As 10, teve 100 crias de ovelhas. As 10 primeiras crias. Então o princípio de primícias é colocar em primeiro lugar o Senhor. Estão entendendo? Isso fala sobre nosso tempo. Isso fala sobre nossos talentos. Isso fala sobre nossos recursos. Pensa comigo. O que ocupa o nosso pensamento nos primeiros minutos que acordamos? Você acordou, e o que é que ocupa o teu pensamento ali, naqueles primeiros minutos, quando você acorda? Não responda. Por quê? Porque se nos primeiros minutos que eu acordo, o que eu faço é pegar meu celular para ver mensagens, eu não estou dando a Deus primícias do meu tempo. Eu estou dando ao meu celular primícias. Os primeiros minutos quando eu acordo, eu vou resolver problema. Então você está dando primícias aos seus problemas. Veja como esse princípio, ele vai mais além. A quem oferecemos o melhor dos nossos dons e talentos? Existem pessoas que dedicam a Deus o melhor dos seus dons e talentos, além de trabalhar para si mesmas. Elas entenderam isso. Elas entenderam, não, Deus me deu dons, Deus me deu habilidades, Deus me deu talentos naturais. E além de eu usar isso para ganhar dinheiro lá fora, eu vou oferecer isso também para Deus e para o seu reino. Quando você ganha uma roupa nova, isso aqui eu aprendi com minha mãe. Sabe o que minha mãe dizia?
você vai inaugurar ela diante de Deus. Alguém pode achar isso sem sentido, sem significado, que coisa mais besta, boba. Mas a minha mãe, ela entendia o princípio de primícias. E até hoje, viu? Porque o que você ensina uma criança, ele se torna caba velho de 50 anos e não se esquece. Esses dias eu comprei uma calça nova e eu vesti a calça. E na hora que eu vesti, eu lembrei da minha mãe. Onde você vai inaugurá-la? Parece religiosidade, tá? Eu sei que isso para alguns vai soar como religiosidade. Mas isso é o coração, tá? Se você faz isso só por fazer, só por obrigação, é religiosidade. Mas se você faz isso com o coração de dizer: Senhor, estou aqui de roupa nova, inaugurando na tua presença. Você merece, Senhor, que eu esteja bonito. Quando você ganha um carro, ou compra um carro, ou uma casa, o que é que você faz primeiro? Tem pessoas aqui na igreja que quando compram um carro, pastora, orem aqui pelo meu carro. Comprei uma casa nova, me mudei. Vamos orar aqui nessa casa, vamos consagrar. Mesmo que depois essa casa seja vendida, o carro seja vendido, mas enquanto estiver em minhas mãos, em meu poder, eu quero entregar ao Senhor e consagrar ao Senhor. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo. Coloca isso na tua vida, em prática. Isso vai revolucionar a tua vida. Isso vai provocar uma mudança que você nem imagina. Como eu já perguntei, os primeiros minutos do ano novo, com quem você passou? Eu passei com Jesus. O primeiro dia da semana, a quem você dedica? Você protege, não é proteger o domingo como um dia religioso, porque a gente pode transformar tudo em religiosidade. Não, mas o primeiro dia da semana, eu vou trabalhar 6 dias, mas o 7º, que seria para nós o domingo, eu vou proteger o domingo, para eu ter um tempo com Deus, comigo mesmo e com a minha família. Já pensou esse princípio, tu colocando em prática? Tua mulher não vai reclamar mais. Quantas esposas estão nos reclamando? Pastor, meu marido não tem tempo não. Trabalha, não me dá atenção. Os filhos nos reclamam. E Deus reclama. E Deus reclama. Porque você tem tempo para tudo e para todos, mas você não pode separar o primeiro dia da semana para mim. Volto a repetir, não como algo religioso. Não é que o domingo é mais santo do que a segunda. Senão nós seríamos adventistas do primeiro dia. Né? Nós não somos. Adventistas do 7º dia, porque o sábado é como se fosse o dia santo. E me perdoem, mas não existe dia santo. Todos os dias são santos. Mas um dia o Senhor nos deu para descansar. Um dia o Senhor nos deu para dedicar a Ele, a nós e a nossa família. E quem coloca em prática isso é feliz. Amém? Então, para a gente prosseguir aqui, não foi que Deus não queria aceitar a oferta de Caim. Ele não... Diga, podia. Diga, podia. Deus não foi porque Deus não quer. Não, Deus não podia. Tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode mudar, Deus não pode agir contrário à sua natureza santa. Deus não pode pensar da forma como a gente pensa. Pois Deus não pode aceitar o segundo. Sabe qual é o princípio aqui? Deus tem atributos, né? Por exemplo, Deus não muda, não pode mudar. Que atributo é esse? Imutabilidade.
imutabilidade. Deus não pode pensar como os seres humanos. Que atributo é esse? Onisciência. Deus não pode agir contrário à sua natureza. Que atributo é esse? Santidade. Agora, vamos lá. Deus não pode aceitar o segundo lugar. Que atributo é esse? Preeminência. Diga preeminência. Mesmo você que está com fome, diga preeminência. Daqui a pouco a gente está terminando, você vai comer. O que é pré-eminência? Eminência significa o quê? Destaque. Eminência significa importante. Eminência significa algo mais alto. Pré-eminência significa que Deus está acima de qualquer coisa. Deus é pré-eminente, então Ele não pode aceitar o segundo lugar. Você pode até querer oferecer, e Ele vai dizer, não posso aceitar. Porque se Deus aceitasse o segundo lugar, Ele não seria Deus. Deus estaria contrariando a Ele mesmo. Deus estaria se diminuindo. Ele não vai fazer isso. Então, se não dermos ao Senhor o primeiro, Ele não aceita o segundo. E não é porque Ele não quer, é porque Ele não pode. Ele não pode porque Ele mesmo determinou isso. E Ele não vai contrariar os princípios e as leis e o que Ele realmente estabeleceu desde lá da eternidade. Coloque a próxima. Primícias devem ser entregues ao Senhor. Vamos dizer? Primícias devem ser entregues ao Senhor. Queridos, pertence ao Senhor. Tem gente que está querendo dar primícias aos pobres. Você pode sim e deve ser generoso com os pobres. Você deve abençoar os necessitados. Uma instituição de caridade, uma instituição filantrópica. Sim, ok, mas não primícias. E quando eu estou falando de primícias, veja aí comigo Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com seus bens. Honre o Senhor com seus bens. E com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros, agora aqui vem a recompensa. Os seus celeiros ficarão completamente cheios. E os seus lagares transbordarão de vinho. Honre o Senhor com seus bens e com as suas primícias. Muita gente chega para mim e diz, pastor, eu posso dar meu dízimo na creche tal? Eu digo, você pode dar uma doação à creche tal. Mas o dízimo não é da creche. O dízimo não é do pobre, não é do necessitado. O dízimo é do Senhor. Entregamos na igreja, que não é igreja, né, o prédio. Entregamos nesse lugar, porque entendemos que aqui o Senhor estará recebendo o que nós entregamos. Mas eu não determino. Porque tem gente que é assim, ele quer determinar o que é que ele vai fazer. Igual a Caim. Eu dou quando eu quero, o que quero e ponto final. E Deus diz, tudo bem, mas eu não aceito. Você pode dar, mas eu não aceito. O princípio aqui é ao Senhor. Eu aprendi isso com esse livro. Eu fui ensinado pela minha mãe a dar o dízimo, desde criança. Então eu achava, não, dízimo é 10%. O pastor Robert Morris, ele faz uma ilustração fantástica. E ele conta o exemplo do pai dele. E eu disse, eu vou aplicar esse princípio na minha vida. Não religiosamente, não é porque eu estou sendo obrigado, não, mas eu vou aplicar. Porque eu creio que esse princípio é poderoso. E aí eu comecei a aplicar. E o pastor Robert Morris, ele explica. O pai dele, quando ele recebia, ia para o banco, não tinha dinheiro eletrônico, né? Não tinha transações eletrônicas, recebia dinheiro. Aí colocava na carteira.
o dinheiro que o pai dele recebia do salário, da aposentadoria, não lembro. E aí aquele senhor dizia: a primeira nota que vai sair dessa carteira é para o Senhor. Então não era apenas os 10%, eram os primeiros 10%, é diferente. E eu confesso para vocês que eu não praticava isso, porque eu não tinha entendido o princípio. Mas já tem eu ganhei esse livro em 2018, 2019, já tem uns 3 ou 4 anos que eu tenho praticado isso. Então, quando o meu salário cai na minha conta, eu não pago nenhuma outra conta antes. E teve um dia que eu me esqueci e paguei. Mas aí, não foi um pecado imperdoável, né? Não é uma catástrofe. Mas eu tenho me esforçado, mês após mês, antes de eu fazer qualquer pagamento, o primeiro pagamento, que não é um pagamento, né? A primeira devolução, porque não é meu, é do Senhor, será para o Senhor. E eu tenho me esforçado, irmãos, para fazer isso. Quando eu ganho uma roupa, quando começa o ano, quando nós ganhamos, né, o nosso carro, parte foi ganhada, parte foi comprada, vamos entregar ao Senhor, vamos consagrar ao Senhor. Quando nós vamos morar na nossa casa, vamos consagrar ao Senhor. Colocar em primeiro. Em primeiro. Então, com Caim e Abel, esse princípio já estava em ação. E Caim não entendeu. Caim não praticou. Tanto que o Senhor corrige e diz assim: se procederes bem. O que é que Deus estava querendo dizer com isso? Se procederes bem. Porque ele estava irado, ele estava chateado, porque Deus não tinha aceitado. E Deus disse: se procederes bem, ou seja, se tu fizeres, homem, o correto, se tu colocares, Caim, o princípio em ação, não é certo que serás aceito? Mas ele não fez, pelo contrário, ele foi se vingar do irmão, matou o irmão, porque o irmão tinha sido fiel. Que coisa triste. E é sempre assim, né? O fiel é perseguido pelo infiel, já viu? É criticado. Quem é generoso é criticado por quem é avarento. Sempre é assim. Quando eu vejo uma pessoa criticando porque alguém está sendo generoso, porque alguém está sendo fiel, eu digo: misericórdia. É o Caim, o caminho de Caim. O caminho de Caim é esse caminho de não praticar, se irar contra Deus e ainda perseguir os que fazem de forma correta. Que coisa triste, irmãos. Olha Êxodo 23. E aqui já é na lei, mas alguém pode querer dizer: está na lei, mas o princípio está lá em Gênesis capítulo 4, antes da lei. A lei veio muitos séculos depois. O princípio está em Gênesis 4. A lei apenas sancionou. A lei registrou. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Hoje a casa de Deus é a congregação dos que seguem ao Senhor. Volto a repetir, não é esse prédio a igreja. Essas 4 paredes não é a igreja. Igreja somos nós. Mas quando a gente se junta, nós nos tornamos a casa do Senhor. Então é nesse lugar, onde a casa do Senhor está reunida, que eu devo trazer as primícias. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Onde eu congrego, onde eu sou alimentado espiritualmente. Onde é que você é alimentado espiritualmente? É aqui? Pois é aqui que você tem que trazer primícias. O princípio é: eu recebo espiritualmente, eu devolvo em primícias. Esse é o princípio. E não fui eu, não é pastor nenhum que criou isso. Esse é um princípio bíblico.
Se você congrega em outra igreja, porque tem gente que às vezes congrega em outra igreja, aí vem para mim, pastor, e aí eu posso dar meu dízimo aqui? Eu digo não. Eu sei que tem pastor, dá, venha. Eu não. Já teve gente, chegou para mim e perguntou, pastor, eu congrego em tal igreja, eu dou meu dízimo aqui a você? Eu digo não, você vai dar seu dízimo onde você congrega. Você é alimentado lá, você é pastoreado lá, pois é lá que você dá o seu dízimo e suas primícias, porque lá você está participando espiritualmente. Agora eu conheço, já tive casos de pessoas não crentes, já tivemos casos de pessoas não crentes que nos procuraram e disseram, nós queremos colocar em prática o princípio de primícias. A gente pode entregar aqui nessa igreja um não crente. Aí sim, eu digo amém, tudo bem. Mas você dá primícias onde você congrega, onde você é alimentado espiritualmente. Então, não somos nós que decidimos, irmãos, onde é que nós vamos entregar. E olha o que diz Malaquias, não precisa abrir, Malaquias 3,10, o versículo preferido da pastora Cléo. Trazei, diga trazei. A Bíblia não está dizendo apenas deem. A Bíblia está dizendo tragam. Por quê? Trazer tem embutida a ideia, eu vou lá entregar. Trazer. É claro que hoje nós estamos fazendo isso mais eletronicamente, né? Do que fisicamente. Mas é importante que você, no culto, você diga, Senhor, apesar de que eu fiz a transação bancária, mas Senhor, eu estou aqui trazendo para Ti, ainda que mentalmente eu estou apenas lembrando, mas eu estou trazendo para Ti. Ou no momento que você está lá fazendo a transferência, Senhor, eu estou trazendo. Eu estou trazendo, porque não é meu, é teu. Eu estou devolvendo aquilo que não é meu. Isso não se resume, volto a repetir, apenas ao nosso dízimo, as primícias no sentido de finanças. Mas como é que eu entrego ao Senhor meu tempo, meus dons, meus talentos, meus pensamentos? Em 2008 eu fiz um concurso, em abril de 2008, aliás em maio. Eu soube do concurso em abril, estudei acho que 10 dias, 15 dias. Fazia muitos anos que eu não estudava para concurso. Estudei 10, 15 dias. Alguém me disse, pastor, olha, abriu as inscrições do concurso para o UFRPE, assistente de administração, faça. Digo, fazer depois de tanto tempo, não estou estudando, faça, homem. Até hoje eu sou grato àquele casal, Sóstenes e Cristiane. E eles, não, faça, pastor, faça. Aí eu me inscrevi, estudei 15 dias, que ninguém estuda para concurso em 15 dias. Uma apostila de 500 páginas, ela me deu. Eu fui só passando a vista, fiz o concurso em maio. Em junho ia sair o resultado. Saiu o resultado. E quando eu fui olhar, eram 6 vagas. E eu tinha ficado na 7ª. Eu fiquei triste. Aí eu fui para a Cristiane. Cristiane, 6 vagas, eu fiquei na 7ª. Ela olhou para mim e disse, tu já entraste, homem. E eu quero honrar aqui Cristiane, porque Cristiane é realmente uma mulher de fé. É uma mulher de fé. Tu já entraste, menino, agradece a Deus. Alguém vai desistir. Eu digo, Cristiane, veja que incredulidade. Veja que incredulidade. Um pastor incrédulo. Que tragédia. Cristiane, vai desistir. Vai, eu tenho certeza. Se Deus te colocou em 7º, Marcos, quantas pessoas fizeram esse concurso? Centenas de centenas. E tu ficasse em 7º, sem estudar, Deus vai te colocar, menino. Gente, sabe o que aconteceu? O primeiro lugar desistiu porque passou em outro concurso. E eu entrei. Aí vem a parte de primícias, né? Só estou contando como foi para entrar. Quando eu fui convocado, final de julho,
Fui convocado. Aí eu disse: Cristiane, o primeiro salário que eu ganhar vai ser todo do Senhor, eu vou dar a Ele como primícias. Nós tínhamos acabado de descobrir que Cristiane estava grávida de Abner. Grávida, nós não tínhamos plano de saúde, não tínhamos enxoval. E aí eu fui convocado, entrei dia 2 de setembro. Foi quando eu tomei posse e passei a exercer o cargo. 2 de setembro. Isso, Cristiane estava acho que com 7 meses, 6 meses, não sei exatamente. Mas já estava bem avançada a gravidez, não tínhamos nada. E eu entrei, e aí tinha um plano de saúde sem carências a cumprir. Então, olha o sinal. Está na hora. Mas me deem mais alguns minutos, irmãos. Tá? Eu peço de vocês mais alguns minutos, porque é importante. Esse princípio, se a gente aplicar para o resto desse ano, vai trazer muitas recompensas. Então não tínhamos nada, não tínhamos enxoval, não tinha nada. Aí entramos no plano. Eu digo, bom, pelo menos o parto já está garantido. Vai ser no hospital bom, tudo pago. E aí eu disse, eu vou dar o primeiro salário. Recebi o primeiro salário em outubro, dei todo. Aí, 7 meses, né? Estava com 7 meses. Quando foi o salário de novembro, eu disse, Cristiane, vamos em Caruaru para a gente comprar algumas coisas, gente. Quando a gente comprou, eu digo, meu Deus do céu. 3 peças de roupa, não sei o quê, umas besteirinhas assim. Não dava. Aí Cristiane ganhou da irmã umas roupinhas de bebê, 2 macacões. Eu digo, meu Deus do céu, esse menino vai nascer agora em dezembro. Queridos, olha para mim. Parece uma vaca mugindo. Sai toda vaca desse sonho, em nome de Jesus. Olhe para mim, irmãos. Chegou o final de novembro. Nós temos uma amiga que estudou conosco em Brasília, né? Rosiane conhece, a Edmeire. Como a Edmeire nos abençoou, irmãos. Primeiro ano dessa igreja, quem doou um ar-condicionado desse, inclusive, pastor, está muito quente, está mesmo. 3 ar-condicionados não dá conta desse salão. Eu desafio você a ofertar 12 mil. Certo? 12 mil conto, um bichinho desse. Né? Quase nada. Nós precisamos de mais um lá atrás e precisamos de 3 desse lado. E precisamos de mais um aqui. Tá bom? Sinta-se à vontade para ofertar. Ela ofertou um ar-condicionado. Aliás, ela ofertou 2 ar-condicionados. Esses 2 aqui foi ela que deu. Ela nos deu a primeira mesa de som. Ela nos deu o teclado, que não está mais nem aqui. E ela nos deu o microfone sem fio e 50 cadeiras. Só isso. Passou um ano, Edmeire entra em contato e diz, Marcos, vou mandar uma caixa para vocês. Tá bom, pode mandar. Irmãos, quando essa caixa chegou dos Estados Unidos, nós tivemos que abrir as 2 portas de casa. Ela não sabia que Cristiane estava grávida. Abrimos as 2 portas para a caixa entrar, de tão grande que era. Quando nós abrimos a caixa, era todo o enxoval que Abner precisava. Mamadeiras, chupeta, brinquedos, peças e peças de roupa novas, com etiqueta. Eu acredito que foi mais de 100 peças de roupa. Cristiane separou o que ela ia ficar para Abner e abençoou 7 mulheres que iam ter bebê. Imagina aí a quantidade de roupa que foi. Meus irmãos, por quê? Foi coincidência, foi nada, eu não acredito em coincidência. Eu acredito numa santa conspiração. Deus diz assim, Ele colocou em primeiro lugar, Ele me honrou com primícias, Ele me colocou como o princípio do primeiro, pois o princípio do primeiro vai agir em favor deles. Amém? Tem muita coisa, né, para falar, mas eu quero aqui mostrar o exemplo de alguns homens. Eu vou terminar com isso. Coloca a primeira foto aí.
John Rockefeller. Tem um prédio lá, um edifício lá, um edifício muito alto em Nova York com o nome desse homem. Esse homem, ele foi um dizimista fiel. John Rockefeller. Esse homem aqui disse o seguinte: eu nunca teria conseguido entregar o dízimo do primeiro $1 milhão que eu ganhei, se eu não tivesse dizimado o meu primeiro $1,50. Milionário aos 23 anos de idade e bilionário aos 50 anos. Quando ele estava doente, de cama, perdeu todo o cabelo, não podia comer direito. O médico disse que ele ia morrer em pouco tempo. Ele teve um sonho, doente. E quando ele acordou do sonho, ele disse: podem doar milhões de dólares para os pobres. E ele doou, nos últimos minutos de sua vida, nos últimos meses, ele doou mais do que tudo que ele tinha doado a vida toda. Mas ele disse: eu não teria conseguido dar o dízimo de $1 milhão se eu não tivesse começado com $1,50. E é verdade, quem não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Coloque o próximo. Sam Walton. Esse é o dono do Walmart. Esse aqui é o filho do Rockefeller, né? Esse aqui é o filho do anterior, eu esqueci, né? Aliás, esse é o neto. Disse que a mesada dele era 50 centavos por semana. E ele, dos 50 centavos, ele dava 10 para Deus, guardava 10 e o resto ele gastava para ele mesmo. Ele aprendeu com o avô. Esse aqui é o neto do Rockefeller. Ele aprendeu com o avô o princípio de primícias. Pode colocar o próximo. Sam Walton. Esse é o dono do Walmart. Não sei se ele é vivo, mas ele esteve entre os 5 mais ricos do mundo. E ele dizia: tudo o que o Walmart é porque eu sou um dizimista fiel. A gente conhece essas marcas, mas a gente não sabe a história que está por trás, né? Porque são multinacionais. Coloque o próximo. E esse daqui eu li a história dele. William Colgate. Quem lembra aqui Colgate? Quem usou Colgate hoje? Pronto. Esse homem aqui, eu li a história. Que história linda. Que história linda. Ele trabalhava numa fábrica de sabão. Funcionário, ganhava muito pouco, mas ele disse: eu vou honrar Deus, eu vou dar a Deus o princípio do primeiro. E ele começou com um pouquinho, como funcionário, dando a Deus a 10ª parte. Um dia, William Colgate tem um sonho, e nesse sonho, Deus dava a ele a fórmula de um sabão. Ele pediu demissão e foi fazer sabão. E desse sabão, encurtando a história, a Colgate tornou-se a maior indústria de produtos de limpeza pessoal, de sabão, de amaciantes, que já existiu. Hoje ela foi fundida, Colgate-Palmolive. Mas os descendentes de William Colgate, eles continuam ainda com ações da empresa. Mas ele decidiu ser fiel. E ele continuou fiel. Ele foi um dos maiores doadores dos Estados Unidos. Mas tudo começou quando ele era pequeno. E Deus deu a ele uma ideia. Já pensou? Quem está precisando aqui de uma ideia? Levanta a tua mão, pelo amor de Deus. Nem para isso, miséria queima. Diga: Senhor, eu quero ser fiel. E o Senhor vai me dar uma ideia. Amém? Mas primeiro você aplica o princípio, tá? Aplica o princípio do primeiro e Deus vai te dar uma ideia. Por que o William Colgate é melhor do que nós? Não, ele aplicou o princípio do primeiro. Coloque agora o próximo. Quem assistiu aqui? Primeiro de tudo pertence a Deus. Coloque o próximo.
O princípio gera uma atmosfera de generosidade. Quando você coloca o princípio em ação, isso vai gerando, isso tira, queridos, essa atmosfera de miséria. Às vezes nós estamos acostumados com a atmosfera de miséria. Não posso, não tenho. É gente que só reclama. Uma atmosfera muda. Quando a gente aplica o princípio, destrava. Essa semana mesmo eu senti um destravar. Essa semana agora, eu senti um destravar, porque a coisa estava assim meio emperrada, e eu senti um destravar de Deus quando a gente recebeu aquela oferta nos primeiros minutos de 2024. A igreja recebeu uma oferta e eu senti um destravar, porque uma atmosfera de generosidade, ela começa a ser contagiante. Coloca aí a cena do filme A Corrente do Bem. Quem lembra da Corrente do Bem? O menino teve uma ideia, né? E ele disse o seguinte: quem receber um favor tem que passar adiante. Tanto que, né, o nome do jogo era Pay It Forward, ou seja, passe adiante, pague adiante. Quem era abençoado tinha que abençoar mais 3. Se não assistiu o filme, coloca lá, A Corrente do Bem. É muito lindo esse filme. E o último exemplo que eu quero dar é dessa empresa aqui, ó. Chick-fil-A. Chick-fil-A não tem no Brasil. Nos Estados Unidos é uma rede de fast food, como o McDonald's, Burger King. Qual a diferença do Chick-fil-A? Sabe qual é? O seu fundador, quando ele iniciou essa empresa, ele disse: nós trabalhamos 6 dias por semana, mas o domingo, essa empresa fecha, porque o domingo é de Deus. Isso foi em 1939. O fundador estabeleceu um princípio: o domingo é de Deus. Chick-fil-A não vai abrir dia de domingo. Hoje ela tem mais de 2.300 lojas nos Estados Unidos, franquias, né? Até hoje. Para o franqueado entrar, ele tem que assinar uma cláusula. O cara pode ser ateu, espírita, satanista, pode ser o diabo A4, mas ele assina uma cláusula de que a empresa, de que a franquia não abre dia de domingo. Até hoje. E está lá, numa placa na entrada: não abrimos aos domingos. As pessoas disseram: isso é uma loucura. Nos Estados Unidos, domingo é o dia das famílias irem para a igreja e depois saírem para comer. O fundador disse: vão comer em outro lugar. Na Chick-fil-A, o domingo é do Senhor. É para os nossos funcionários descansarem, terem tempo com família e adorar a Deus. Eu fui lá no site ontem eu fui lá no site da Chick-fil-A. E lá nos valores, está lá: não abrimos dia de domingo, para os nossos funcionários descansarem, terem tempo com família e adorarem a Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus. Uma empresa secular, que não se envergonha de colocar um princípio em ação. E hoje essa empresa está na 3ª geração. O fundador teve filhos, netos, bisnetos, que agora estão administrando, e eles têm um compromisso. E o fundador disse: no dia que vocês mudarem esse princípio, a empresa vai à falência. Como eles não querem falir, como eles querem a bufunfa entrando, então ninguém mexe no princípio: o domingo pertence ao Senhor. Bom, queridos, eu termino com isso. Deus em primeiro, coloca aí. Mais gratidão é igual a multiplicação. Fique em pé, por favor. Eu sei que me estendi um pouco mais. Os pais e mães que tiverem crianças para apresentar, já por favor, se posicione aqui ao lado, junto com a pastora. Nós vamos fazer uma oração e teremos consagração de crianças, se houver crianças para serem consagradas. E terminamos então com a ceia do Senhor nesse primeiro domingo de 2024. Primeiro mês, primeira semana, primeiro domingo, primeiras horas,
nós vamos praticar o princípio do primeiro. Feche seus olhos, por favor. Diga: Senhor, eu quero aplicar esse princípio em minha vida. Diga: Senhor, eu vou dar o primeiro lugar ao Senhor. O primeiro lugar pertence a Ti. E eu vou Te honrar com o primeiro lugar em minha vida, em meu tempo, em meus recursos, em minhas finanças, em minha energia, em meus pensamentos. Tu ocuparás o primeiro lugar. Eu vou dar primícias ao Senhor.